Fala, nono ano, tudo bem com vocês? Essa semana o Centro de Mídias falou um pouquinho dos impactos do uso da tecnologia, né? E eu peguei aqui, então, baseado nisso, uma parte do livro de vocês que fala um pouco sobre isso, né? A tecnologia e seus impactos. No caso do que eu peguei aqui onde mostra alguns impactos ambientais, né, causados pelas nossas tecnologias. É, Começando falando aqui sobre celular, né? Que a gente estava falando de comunicação, como que o celular usa as ondas eletromagnéticas para a gente conseguir se comunicar. Então, começando pelo celular, o celular usa muitos minérios, então a gente vai para mineração, né? Uma coisa vai ligando a outra, né? Então, conhecer as ondas eletromagnéticas fez com que a gente conseguisse dar diversos usos. O principal uso que a gente tem hoje em dia é a telefonia celular. E os telefones celulares, então, são produzidos, né? Tem aí a questão do uso do celular, né? De usar e querer comprar sempre mais, né? E tudo mais. Mas eu vou falar mais hoje dessa parte da produção dele, que precisa de minérios e esses minérios, o impacto que vai causar, ok? Então vamos lá. Bom, como a gente começou falando de comunicação e a comunicação principalmente por celulares, vamos começar falando da produção do celular, né? O celular, para chegar nas nossas mãos, ele usa praticamente, né, basicamente, três materiais: plástico, vidro e metal. O plástico ele é tirado do petróleo, né? É um tipo de mineração, né? O petróleo é um tipo de mineração. Então a gente tira o plástico do petróleo, a gente tira o vidro. Ele é feito a partir de areia, né? Que vai lá para caldeiras extremamente quentes e forma o vidro. E os metais que são tirados por mineração das rochas. São vários metais utilizados, né? Na verdade, aqui fala, contém entre 500 e 1000 peças de composição complexa um celular, né? Então, são vários tipos de metais usados. E aí o que acontece? Para conseguir esses materiais, né? Principalmente os metais, eles não vêm já a barrinha de ferro tirada do que nem eu cheguei a falar na live, né? Os 7 anões que vão lá dentro da mina e bate o martelinho e sai uma pedrinha preciosa, né? Na verdade, o metal ele vem todo misturado com outros minérios e para separar precisa usar um monte de material tóxico, né? Aí bota esses materiais tóxicos para isolar o metal que eu quero, né? Aí ele vai para a fábrica onde vai moldar, né? Aí tem o lugar que molda os metais, o lugar que molda os plásticos, o lugar que molda os vidros, depois para montagem, depois o transporte, que também é uma outra questão sobre poluição e tudo mais, até chegar no consumidor, né? Então a produção do celular já vem aí um monte de coisa anterior, né? Tem um monte de minerações envolvidas aí. A mineração, né, ela acontece desde a pré-história, usar os minérios para fazer alguma coisa, né? Ponta de seta usava lá um tipo de pedra que ficava afiadinho, aí fazia faquinhas, tal. Aí foram descobrindo outros minérios que eram mais fáceis de se encontrar, né? E foram aprendendo a manipular esses minérios. Hoje no Brasil, por exemplo, a gente tira cerca de 70 tipos de minerais. 21 deles são metais, 4 são combustíveis, né? O petróleo, lá do petróleo, por exemplo, e 45 são minerais usados nas indústrias. Então a gente tem um mapa do Brasil aqui, cheio de símbolozinhos, e cada símbolozinho desse é um metal que está escritinho aqui embaixo. Quando vocês receberem o material para atividade, vocês vão ver. Então, a gente usa muitos metais. A mineração se tornou extremamente importante na história da humanidade, porque a gente usa
um número infindável de minérios para os diferentes tipos de produtos que a gente quer criar. E aí o que acontece? A mineração hoje em dia, para atender toda a demanda dos produtos que a gente quer fazer, ela se tornou uma coisa muito grande, né? Eu preciso tirar muito mineral, mas muito mineral do planeta para conseguir fazer todos os produtos que a gente quer. Se a gente for ver um celular, ele tem uma quantidade pequenininha de minérios. Só que estima-se hoje em dia que tem cerca de 5 bilhões de celulares espalhados pelo planeta. São 7 bilhões e meio de pessoas, 5 bilhões de celulares. E isso só de celular. Agora imagina se a gente estiver falando de todos os outros produtos, né? Os computadores, as televisões, os outros produtos que usam metal, como a tampa do pote, os carros, né? Os veículos, os outros minérios, né? Os combustíveis fósseis, que tanto se fala aí do problema da poluição por combustível fóssil. Então é muita, muita, muita coisa. E aí, para fazer uma mineração, a gente modifica totalmente um ambiente. Para começar, a gente precisa tirar toda a cobertura vegetal do local que a gente vai fazer a mineração, né? Porque para tirar uma quantidade dessas, né, não é só entrar por uma caverninha e ir tirando na picareta, não, de jeito nenhum. Tira-se toda a cobertura vegetal de uma região imensa, né? E aí vai cavando e cavando e cavando e jogando material químico para isolar o metal que eu quero e ruas para chegar, os transportes que vão levar todo esse material e as pessoas que vão trabalhar lá. O ambiente é totalmente modificado. Então tem aqui uma foto, né, de um local de mineração que não dá nem para saber o que é isso, se era isso aqui não era um deserto, né? É difícil encontrar minas num deserto. Isso aqui você não consegue saber se era uma savana, se era uma floresta tropical, se era uma floresta de pinheiros no norte da Europa, não dá nem para saber o que era isso, aonde que é isso, né? É porque tem uma legenda aqui embaixo dizendo vista da maior mina de cobre dos Estados Unidos da América, localizada no estado do Arizona. Então, o Arizona é uma região aí que é um pouco desértica, mas não um deserto como eu tentei citar aqui, como o deserto do Saara, que é só areia, né? É um lugar mais, digamos assim, como se fosse uma savana, parecido com o sertão do Nordeste, alguma coisa assim. Mas não tem nada aqui que demonstre que era isso, tá? Essas são as modificações que a gente causa. Então imagina isso que modificou todo um ambiente. Isso acontece também em floresta tropical aqui no Brasil. Você fica desse jeito, então você não sabe a diferença entre um e outro. Então imagina o problema disso para a biodiversidade local, né? Mas era um local que não tinha nada. Lógico que tinha populações de cactos, de árvores, de coiote, de papaléguas, enfim, né? A ave que deu a ideia do papaléguas. Tem sim uma biodiversidade ali que foi prejudicada, né? Então isso é muito complexo. Você modifica totalmente, causa impactos ambientais gigantescos, você joga um monte de produto químico extremamente tóxico que depois você não sabe aonde que você vai descartar isso, né? Então vamos pensar aqui numa mina qualquer, em qualquer lugar, o que ela pode causar no meio ambiente, né? Comecei já falando da retirada do ambiente, né, por cima do solo, que seria aí a mata ou o ecossistema que tem aí. Os animais, obviamente, né, somem as plantas, somem os animais, eles fogem ou eles são mortos. E aí vem todos os produtos químicos, né? Inicialmente eles vêm com materiais explosivos que causam grandes rachaduras no solo, tremores, depois vem com máquinas que vão trabalhar ali também e jogar gases poluentes.
E aí na extração dos minérios usa muito material químico que por mais que se faça, né, como muitos fazem represas para lama tóxica que sobra desse isolamento dos minérios, isso tudo pode penetrar no solo, pode atingir lençóis freáticos, né, que são os reservatórios subterrâneos de água, poluir essa água, contaminar, essa contaminação pode se infiltrar pelo solo e chegar em locais mais distantes, pode atingir os rios. Isso se não isso tudo já acontece, já é um impacto gigantesco, né? Isso se não acontecer um acidente, isso se estiver sendo levado do jeito correto, já é um impacto gigantesco. Então a gente sabe que a nossa sociedade no padrão que está hoje, a gente precisa muito desses minérios. A questão é que quando a gente vai consumir, a gente não faz a menor ideia do impacto que a gente está causando. Por quê? Porque isso que eu mostrei aqui fica longe da onde a gente mora. A gente não vê isso. Então é longe dos centros urbanos, as pessoas não veem isso, então elas não fazem a mínima ideia do impacto que elas estão causando quando compram um celular por ano, né? Ou como algumas pessoas fazem, compram um celular por semestre. Porque quer o modelo novo. E aí isso a gente vai falar de consumismo um pouco mais pra frente, né? Então é um grande problema. Isso se tudo estiver sendo feito do jeito correto, já é um impacto gigantesco. Agora, imaginem, né? Aqui tem o exemplo do desastre de Mariana, que vocês devem se lembrar das notícias de alguns anos atrás. O que acontece no desastre de Mariana? Já tinha sido notificado várias vezes que eles estavam com a barragem mal, com a manutenção ruim, né? Tinha trincas, estava perigoso, podia rachar e dar ruim. Eles quiseram, né, economizar ali e tal, não fizeram e deu ruim, né? A barragem rachou. Isso aqui que tá aqui só o de Mariana, mas serve também para Brumadinho, porque logo depois, né, continuou do mesmo jeito, Brumadinho também foi pro mesmo caminho. O que aconteceu com Mariana? Mariana estourou e vazou a lama foi uma enxurrada de lama tóxica. Essa lama não só soterrou a cidade e desabrigou um monte de gente, que muita gente tá sem casa até hoje porque não recebe as indenizações. Essa lama soterrou uma cidade e essa lama atingiu o Rio Doce, né? Era chamada a Vale do Rio Doce e ficou só Vale depois, porque ali passa o Rio Doce, passava, né? Passava. E o Rio Doce morreu, né? Não tem o que se fazer. Vão ser aí talvez milhares de anos para uma recuperação, porque é química tóxica. E ela desceu e aí segue o fluxo do rio e ela chegou no mar. Vocês imaginem que Mariana fica no meio de Minas Gerais. Minas Gerais não tem praia, né? Mas o rio chega no mar. E chegou a lama tóxica no mar. Então, todo esse rejeito destruiu toda a floresta que tinha, a mata ciliar que tinha em volta do rio, destruiu pela contaminação, destruiu a população de animais aquáticos que viviam ali. Dizem até, alguns dizem que a febre amarela desceu para o estado de São Paulo, que teve todo aquele desespero pela vacina da febre amarela, que não tinha febre amarela em São Paulo, de repente começou a ter de novo. Dizem que foi por causa do desastre de Mariana. Aí você fala, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Dizem que quando a lama tóxica matou tudo, matou também os anfíbios. Os anfíbios moram na beira do rio, faz sentido, né? Eles moram na beira do rio e morreram também intoxicados. E anfíbio come o quê? Sapo, rã, perereca, come o quê? Mosquito. E aí infestou de mosquito. E essa infestação de mosquito, né, mesmo parecendo longe pra gente, né, eles vão passando, né, eles picam os macacos, e aí os macacos doentes, e aí os mosquitos vão vindo mais pra cá, vai pegando em mosquito mais de cá, em mosquito mais de cá, em macaco mais de cá, mosquito mais de cá, macaco mais de cá, mosquito mais de cá, e vem migrando. E até que chegou na gente. Dizem que foi isso. Faz um sentido,
né? Então imaginem que um impacto que parece lá longe pode causar um negócio que aparentemente não tem nada a ver uma coisa com a outra. E lá, as populações que viviam do rio não tem mais do que viver, né? É, foi um desastre mesmo, e tudo isso por causa desses resíduos tóxicos que tinha lá e que detonou com o rio e todo o trajeto do rio a partir de lá até o oceano, né, foi prejudicado. Então é isso, né? A gente pensa, poxa, a gente precisa da mineração, a gente é dependente dessa tecnologia, né? Mas ao mesmo tempo é um impacto gigantesco. Então, a gente está num ponto em que é necessário estudar meios de reverter isso, de conseguir devolver para a natureza aquilo que a gente está tirando dela, porque isso se volta contra a gente, isso se volta na forma de contaminações e mudanças climáticas e doenças e tudo que tem direito que estão só começando a atingir a gente, né? Isso foi dito por cientistas desde a década de 50, já era muito falado entre os cientistas, mas foi ignorado e continua sendo ignorado por muita gente. Mas isso está só começando a atingir a gente com mais clareza, né? Se a gente não começar a partir de agora a desenvolver técnicas e conhecimentos para devolver para a natureza o que a gente tirou dela e também a desenvolver uma nova cultura em que a gente não consuma tanto, né, em que a gente não precise sempre do celular do último tipo e que eles não precisem fabricar e que seja proibido fabricar um aparelho que estrague em um ano para que tenha que comprar mais, né? E isso com tudo quanto é tipo de produto, se a gente não mudar o nosso modo de viver, né? Se a gente não mudar o nosso modo de produzir e se a gente não desenvolver formas de devolver para a natureza que a gente tirou dela, esse vai ser só o começo do nosso sofrimento, né? Então é muito importante a gente pensar nisso e nesses impactos. Me desculpem por terminar meio pessimista. Não é pessimista, né? Algumas pessoas vão dizer alarmista, né? Mas sempre falam isso antes de acontecer as catástrofes, né? Que ninguém quer admitir que a coisa vai indo mal. Mas é isso, né? Pra gente pensar e pra gente tentar começar a, pelo menos, pensar em se modificar, cada um se modificar para que algo possa ser um pouco melhor daqui pra frente. Gente, essa semana é isso, tá? Até a semana que vem, espero ter ajudado. Tchau!